Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 11 de setembro de 2024, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vou estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora de cantar a presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamado, tudo sem confiar da minha pessoa, meu Deus. Apresento também a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvir a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, curando, libertando. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa curar. Se tiver alguém lutado, que o Senhor possa consolar. Eu não sei, meu Deus, se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo a porta. E é o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E a gente está na maratona agora em Lucas, né? A gente estudamos o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, agora nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, tá? Porque os Evangelhos, bem dizer assim, é uma base, né, para o Novo Testamento e para a gente entender o Velho Testamento. Ele tá no meio ali, tipo, é o equilíbrio. E tem sido bênção, para mim tem sido de grande valia, né? Porque, igreja, sinceramente, para mim, sempre meditar na palavra do Senhor é de grande valia. É muito importante para mim. Eu preciso da palavra, né? Apesar que ultimamente eu ando meio dispersa, mas eu preciso, tá bom? E eu sei que você precisa também. E diz assim: Jesus chama os primeiros discípulos, tá bom? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Então, um dos barcos, os que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-me de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles não arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste derraçuda como neste dia. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas acrescente para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então a gente vê, né, que Jesus, o título é Jesus chama os primeiros discípulos, tá? Então diz assim que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra. Onde Jesus estava, a multidão seguia. Por quê? Porque Jesus tinha a palavra, porque Jesus é a palavra de vida eterna. Ele, né, é a vida. Então, não vou entrar em detalhes de algumas coisinhas que não, vamos só para a palavra mesmo. Diz assim no 2: e viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Então, esses 2 pescadores, né, eles estavam lavando as suas redes. Então, entrou nos barcos o que pertencia a Simão Pedro. Então, tava lá, eles lavando a rede, né? E aí, eles entram no barco que pertencia a Simão Pedro e pediu que eu afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e, e do barco ensinava o povo. Então, o que acontece? Jesus chega na praia, vê lá os pescadores, ele fala assim: me presta seu barco para mim falar com o povo, porque a multidão é grande e me comprimia. Então, Jesus pede o barco emprestado de Pedro, Jesus entra, né? Porque acontece o quê? Quando ele estava no mar, um pouquinho mais afastado ali da beira da praia, conforme ele falava, a fala dele ecoava. Então, era mais fácil para as pessoas ouvir.
Mais detalhes, esses discípulos estavam que lavando as redes, tá? Eles já estavam preparando para guardar. Por quê? Aí diz assim no 4, tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lance as redes para a pesca. Então Jesus falou, ó, vai lá e lance a rede no lugar mais fundo. Eles estavam lá e não tinham pegado nada. Jesus manda eles voltarem, manda ele voltar e lançar a rede. Quando ele lança a rede, diz no 5, Simão Pedro respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira. A noite toda eles estavam lá e não pegaram um peixe. E não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar. Então Pedro, já vendo, já ouvindo falar dos milagres de Jesus e que todos queriam estar perto dele porque ele era o próprio milagre, Pedro resolve lançar, né? E ele deixa bem claro, porque és tu que está dizendo, né? Eu acredito, Ramanda Sudecomané, que eu vou conseguir pegar, porque você está falando, né? Está no deserto, não estou vendo nada, mas sobre a tua palavra, porque você está falando, eu vou lançar a rede. E a palavra diz, né, que quando fizeram, segundo a palavra do Senhor, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar, mas veio tanto peixe que as redes vinham se rompendo. Oh, aleluia, Deus está falando nesta manhã para mim e para você. Se você crê, haverá mudança. Narabalassou. A situação está contrária. Olha, você olha, não tá acontecendo nada. Você olha, Jesus, como é que eu vou fazer? Pai, olha a situação. Meu Deus. Senhor, da onde me virá o socorro? Como diz o Salmo, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E de Pedro veio do próprio Jesus que estava com ele, o próprio Deus. Derabalaçou. Lança! E ele lançou e veio aquele monte de peixe, diz que as redes vinham a pique de tão pesada que ficou. Tamanha foi a bênção de Deus. Então, tinha o quê? Ele estava assim, sem direção, mas Jesus deu uma direção para ele. Jesus falou, lança. Ele soube a tua palavra, Senhor, eu vou lançar. E aí diz assim, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar a rede. No 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. Igreja, tamanha foi a bênção, tá? Que os companheiros dos outros barcos vieram ajudar. A pescaria foi abençoada, que sobejou. Olha, Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Haverá providência de Deus. Daramalassu de Comanai. De Anassou, receba, eu recebo nesta manhã a escassez do Senhor. Deus diz assim, até hoje, mas estou eu entrando com providência, estou entrando com socorro, estou eu multiplicando, aquilo que você não tem, vou eu fazer coisas novas, através da palavra. Deus, eu preciso viver, Pai, não quero viver na emoção, quero viver na razão, no milagre, eu preciso. Então assim, eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. A bênção foi tão grande para Pedro que Pedro dividiu com seus amigos e os barcos ainda começaram a afundar de tamanha bênção. Oh, meu Deus, eu preciso de uma bênção, sabe? Igreja, eu gosto de ajudar, eu gosto de abençoar e eu me vejo numa situação que não é fácil. Acho que não só eu, mas muitos, né? E eu preciso de um milagre, né? Um milagre na minha vida. Eu tenho promessas, mas eu preciso viver, né? E eu lendo aqui, eu vendo assim, e aí você vê a situação. Olha só que Pedro fala para Deus, para o próprio Deus Jesus, né? Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-me de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Então Pedro conseguiu reconhecer que ele era pecador, né? Porque onde Jesus chega, e se você consegue enxergar a grandeza dele, você sente o peso do pecado, né? A gente sente o peso. Porque o pecado, ele tem um peso. Porque nós somos pecadores de nascença, né? Porque a palavra diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por outro saiu, né? A gente sabe disso, né? E ele diz assim no 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Eles ficaram admirados, eles ficaram perplexos, que nunca tinha visto. Era um milagre, né? Igreja, Deus,
O Senhor está falando aqui que Ele vai fazer um milagre nas nossas vidas que vamos ficar perplexos, né? Tem coisas que é só Deus para fazer. Mas para isso a gente tem que entender que nós somos pecaminosos. Para o milagre chegar, nós temos que entender que nós somos pecadores, tá bom? É o milagre. Então, é algo tão tremendo. Meu Deus, eu tenho que marcar aqui, peraí. Então, quando Pedro, ele consegue reconhecer que ele é indigno por causa do pecado do homem, né? Porque nós somos pecaminosos, né? A gente vê que ele acaba ficando perplexo, né? Então, igreja, o que nos afasta do Senhor é o pecado. E ele sabe que nós somos pecadores, né? Porque ele não veio para os sãos, para os doentes, para os sãos, ele veio para os doentes, né? Quando a gente reconhece que nós somos pecadores, Jesus, ele trabalha nas nossas vidas, né? Porque quem precisa de Jesus é quem não tem pecado. Mas quem não tem pecado, atira a primeira pedra, né? E diz assim, como também Tiago e João, aí diz assim, no 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Eles ficaram admirados com a pesca maravilhosa que eles haviam feito. Não é para menos, né? Diz assim, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de alma. Então Jesus fala assim, Pedro, não tenha medo. Tá? De agora em diante, você será pescador de alma. Olha, igreja, eu não consigo... acho que Pedro não consegue entender que lá em Atos, 3.000 almas iam se render, né? No seu discurso ali, né? Sobre Jesus ali no Pentecoste. Ele nem conseguia ver. 3.000 almas. Acho que ele não pegou 3.000 peixes, né? Então, Jesus... Então, eles entraram... Então, no 11, e eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Então, eles deixaram tudo, né? Após o chamar Jesus e seguiu Jesus, né? Então, eles esteve com Jesus, eles viram o milagre, eles viram o que Jesus fazia, eles viam que as pessoas procuravam Jesus. Então, assim, quando Jesus dá o chamado, fala assim, se você é um pescador de almas, eles largam tudo e seguem a Jesus, entendeu? Então, eles passaram a ter um compromisso, uma comunhão íntima com Jesus, né? Igreja, Araxo e Ibede Comanai. Para quando a gente passa a ter uma comunhão íntima com Jesus, né? A gente tem que largar tudo, né? A gente não pode ter uma convivência esporádica, a gente tem que ter um compromisso, tá? A sua convivência com Jesus não pode ser algo, ai, hoje eu vou, amanhã eu tô, não tenho. Não. É um compromisso, né? Mas a gente vê que houve uma mudança, né? Eu me lembrei, né, do Ato dos Apóstolos ali, quando Pedro, né, 3.000 almas se renderam ali no discurso de Pedro, ali na pregação de Pedro, né? Então ele não imaginava, né? De repente, de peixes para almas, né? Que iria acontecer. Mas houve muita situação até Pedro, né, aquelas 3.000 almas se renderem ali na pregação de Pedro. Vamos continuar. A cura de um leproso. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostou-se em rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes me purificar. Então, essa passagem aqui eu acho tão tremenda, porque fala assim, essa parte, né? Ele estava leproso, tá? Ele passa por Jesus, ele vê Jesus, ele fala assim, se quiseres, podes purificar-me, Jesus. Olha a humildade. Eu sou leproso, eu já não sei mais o que fazer, mas eu estou ouvindo de tudo que o Senhor faz, Jesus. Se quiser, o Senhor pode me purificar? A cura de um leproso. Então, a gente vê que no 13 diz assim, Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou. Então, Jesus, acho que ficou assim, Jesus não imaginava, né? Ou foi pegado de surpresa, Jesus não é pegado de surpresa, né? A maneira dele se mostrar, Jesus, quer me curar? Olha só, igreja, uma palavra simples, tá bom? E ele vai assim, e simplesmente ele o cura. E Jesus diz assim, quero, né? Então, Jesus mostrou que se preocupava com ele, né? Com a tristeza dele, com a moléstia, com a doença que ele tinha. Porque a lepra era uma doença contagiosa, tá? Era algo que nem os médicos conseguiam curar. Era algo bem
bem complicado. Aí Jesus diz assim, eu quero. Ele diz assim no 14, então Jesus ordenou, não conte a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então tinha, né? Porque assim, para ele voltar para a sociedade, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, segundo a lei de Levítico, para o sacerdote liberar ele para estar em sociedade, tá? Ele não poderia sair e já ir para a multidão, não. Ele teria que passar por um processo para o sacerdote verificar se tinha alguma pontinha de lepra ainda, tá? Para mostrar, para dizer, para verificar a veracidade do milagre. E aí diz assim no 15, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Então, assim, o que havia dito pelo profeta Isaías, né? Que os cegos, os coxos, os leprosos, os enfermos seriam curados. Então, muitos iam ver, né? Estava se cumprindo. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, Jesus, ele não queria holofortes, tá? Diferente do dia de hoje, viu, minha filha? As pessoas querem holoforte. Jesus não queria holoforte. Jesus não queria holofortes. Ai, igreja, eu acho... Eu sinceramente, eu acho, assim, uma falta de... Não sei nem dizer. Eu fico consternada. Porque se a pessoa prega... Deus usa pela misericórdia, aí as pessoas começam a puxar o saco, começam a bajular. E isso acaba deixando a pessoa, o ego da pessoa cheio de si. Jesus nunca queria isso. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então a gente não deve querer isso. Porque a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus. A glória é sempre de Deus, sabe? Às vezes eu falo com Deus, Senhor, me ajuda a entender isso. Ela assim, ai, a missionária orou, Deus fez isso. Ai, a missionária falou, mas não sou eu, é Deus. Até me lembrei que tinha uma situação. Uma vez eu estava indo no monte com umas irmãs, faz muitos anos, acho que tem uns... Deixa eu ver. Uns 12 anos, né? A minha ilha era pequenininha. E quando eu desci do ônibus, tinha uma senhora. E ali, ela estava procurando uma igreja e tal. E aí, Deus falou, né? Eu falei, não, tudo bem. Eu orei por aquela senhora, dei meu telefone para ela e tal. E passou mais ou menos uma semana depois, ela me ligou, né? E ela comentou que ela estava com câncer, né? E que naquele dia que eu orei por ela, ela foi curada. Nunca mais eu a vi. Né? Eu queria até vê-la depois, né? Mas nunca mais eu a vi. Então, tem coisas que Deus permite que aconteça, mas não é pra gente se ensoberbar. É pra glória de Deus, né? Aí depois eu liguei, ela ligou, depois eu liguei pra ela mais uma vez, orei, fiquei muito grata a Deus, porque ela tava sofrendo muito, né? Então, naquela hora, eu encontrei com ela que estava perdida procurando uma igreja e eu tinha acabado de descer da piruinha para ir no monte. Então, assim, eu creio que foi Deus que preparou mesmo, né? E eu fiquei muito feliz depois que ela me ligou e contou. E entre outras situações. Mas eu sempre evito me ensoberbar, sabe? Quando acontece esse tipo de coisa, eu quero sempre ser a menor da casa do pai. Sabe, igreja? Porque eu não preciso de holoforte. Quem precisa de holoforte é Cristo. Porque ele já é a luz do mundo. Então, o holoforte é ele. Onde ele colocar, ele vai brilhar. Então, eu tenho que diminuir, ele tem que crescer sempre. Né? Eu tenho muita dificuldade com o evangelho da ostentação. Né? Ai, missionária. Não, gente, não dá. Eu não consigo. Aliás, eu não tenho estômago para isso. Eu sou assim, eu não gosto. Né? Do jeito que você tá me vendo aqui pregando, eu sou assim. Onde eu vou, né? Onde eu passo. E isso incomoda as pessoas, sabe? As pessoas desprezam, menosprezam, porque acham que você tem que ser toda, blá, blá, toda cheia de frescurite, né? E você é simples e as pessoas, elas acham que para você ser pregadora, para você, para Deus te usar, você tem que andar chique, você tem que ser fresca. Eu não. Eu sou missionária, sou psicóloga também pela misericórdia, mas eu tento ser o neutra possível, né? Eu já contei, acho que eu fui pregar em Minas Gerais, no encontro de casais, e quando eu cheguei lá no hotel, né, que eles tinham alugado pra mim, eu tava com uma camiseta branca, uma calça de moletom e um chinelinho havaiana. Essa sou eu, né? E aí quando eu cheguei lá,
O rapaz falou que ia falar, então tá agendado pra missionária Nadir Albano. Ele olhou pra mim assim, tipo, você, né? Ai, Jesus. A esposa olhou pra mim assim, ó. Ai, depois a gente até, eu acho que ele pensou que ia chegar no salto, tudo. Ai, eu sou meu, né? É assim, as pessoas olham pra você pela sua aparência, né? Muitas vezes eles acabam perdendo por causa disso. Mas Deus é bom em todo tempo, né? Seja lá para a glória do Senhor sempre. Vamos, Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava... Aqui, ó. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então, estavam lá os mestres ali. Esse aqui era aqueles que, né, colocaram Jesus para ser crucificado, né? Eles só levaram o caminho, mas não foi, eles não conseguiram, porque Deus não permitiu, né? Quem crucificou Jesus foi Roma, né? E os soldados romanos, né? Então, eles queriam, mas não conseguiram. Eles só incitaram. E vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o abaixaram em uma maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Olha que coisa forte. Jesus chega para ele e fala assim: Homem, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque os seus amigos não viram dificuldade para levá-lo até Jesus. Subiram ao telhado e o desceram, né? Dentro de uma maca. E os fariseus, mestres da lei, começaram a pensar: quem é que blasfema? Quem é esse? Que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus, né? Então, eles começaram a questionar, né? E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e anda, né? Aí Jesus, peraí, qual é mais difícil, né? Dizer para eles se os pecados estão perdoados ou levanta e anda. A gente sabe que os fariseus, né? Eles eram tipo uma oposição dos líderes religiosos, era uma oposição ali. Então, eles sempre estavam contra tudo, né, que Jesus fazia, os demais. Então, eles queriam ser a lei, tipo, eles eram separados, tá? Eles eram separados, os fariseus significa separado, porque eles se achavam a nata da religiosidade. Então, tinha-se muito deles, tá? Tinha muito deles espalhado por toda a Palestina. Era muitos, entendeu? Então, eles eram um exemplo de religião aos olhos do povo, tá? Guardiões da lei, todo, tá? Da observância. Então, eles se achavam tal. E aí, Jesus, ele vem e fala isso, como assim, né? Então, eles consideravam Jesus um pecador, né? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E os escribas gostavam o quê? De estudar, interpretavam as leis. Eles gostavam de ensinar e interpretar. E os mestres da lei era o quê? Fazia parte do partido dos fariseus. Então era, tudo bem, meu amor, esse é o amorzinho da minha vida, minha raspinha do tacho, ó. Minha coisinha linda, tá com pneumonia. Mamãe tá fazendo tratamento em casa, né? Olha a Deus. Então, vai fazer 4 aninhos a semana que vem. Em nome de Jesus, dia 20 de setembro. Então, a gente vê, né? Então, eles se achavam demais. Jesus fala isso? Como assim? O que ele pensa que ele é, né? E aí, de repente, vem esses amigos do rapaz e desce ali pelo telhado, né? Gente, e assim, e eles veem Jesus falar e, nossa, não, seus pecados estão curados. Como assim? O que ele pensa que ele é para curar pecado, né? Para libertar, para curar. Aí Jesus, o que é mais fácil? Jesus mostra, peraí, eu sou o filho do homem. Peraí que vocês vão saber quem tá falando com vocês. Vocês não estão entendendo é nada, né? Então, Jesus diz assim, para que saiba que o filho do homem tem poder, para que saiba que o filho do homem tem poder na terra e autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante, pega a sua maca e vai para casa. Pronto, agora eu quero ver. Levanta, anda. Então, Jesus mostrou
visivelmente que ele era o Messias, gente. Só não enxergou quem não quer. Até o diabo enxergava, mas eles não conseguiam enxergar. Então Jesus mostra claramente que ele é o Messias. Então eles ficaram indignados. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitada e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos, glorificavam a Deus e cheio de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Então eles viam, tá? O que Jesus fazia, que era coisas extraordinárias. Porque Jesus, igreja, ele é extraordinário, né? Vamos lá, continuar? No 27, chamados de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse: siga-me. E Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então a gente sabe, Levi, ele era cobrador de impostos, tá bom? Ele era coletor de impostos, né? Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa e havia muita gente comendo com ele, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele deixa bem claro, tá? Que ele não veio para o justo, tá? Ele veio para os pecadores, como eu e você. Igreja, se a gente não precisasse, se a gente fosse são, o que a gente estaria fazendo aqui, igreja? A gente tem que reconhecer que a gente é doente. Oi. Que nós somos necessitados de Jesus, né? Muitas pessoas se acham demais, que se acham tal. Nós não somos ninguém. Nós somos simplesmente comedores de arroz e feijão. Parabéns! Somos simplesmente comedores de arroz e feijão. Então, nós somos pecaminosos, nós temos defeitos e muitos defeitos, tá? E quando Jesus ele chega, chama um publicano, que era um coletor de impostos, que ele era tido como pessoa de segunda classe, porque eles falou, né? Muitos dele defraudavam, né? Defraudava, cobrava mais, né? E ele deixa tudo para seguir Jesus, é algo tremendo, tá? Ele mostra o poder, ele consegue enxergar o Messias em Jesus, tá bom? Então, assim, aí ele vai na casa dele, Jesus vai na casa dele e faz um grande banquete, tá? Levi fala assim: não, Jesus, vem, come aqui, almoça. E ali os fariseus, né, queixando-se, né, provavelmente que tinha ficado lá de fora, reclamando. Aí tá lá comendo com os publicanos, e aí ainda reclama, olha, gente, porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores, como se eles eram muito santos. Então eles não podiam estar lá. Jesus só anda com gente pecadora. Que Jesus é esse, né? Então eles viam Jesus também como segunda classe. Então a gente vê que assim, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então o objetivo de Jesus era o quê? Era mostrar para os fariseus que vocês são tão saudáveis, então vocês não precisam, né, reconhecer os seus pecados. Vocês não conseguem reconhecer. Vocês não podem ser curados espiritualmente. Só pode ser curado espiritualmente quem reconhece os seus pecados. Quem não reconhece, não pode. Quantas pessoas não reconhecem o seu pecado? Fala para mim. Então, é algo que requer muita humildade, tá? Tem gente que rouba, que mente, que engana, que adultera, não reconhece, igreja, sabe? Quantas pessoas você vê que tem enriquecimento ilícito, tá? Tem casa, tem carro, tem isso, tem aquilo, às custas do outro, né? Levi estava conseguindo reconhecer isso, e muitos hipócritas não conseguem. É muito difícil. Jesus é interrogado acerca do jejum. E aí, né, diz que ele, e diz assim no 33, e eles lhes disseram aos os discípulos de João: jejuam e oram frequentemente com os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Então, peraí, os discípulos de João oram com a gente, né, e jejua, e os seus não, só anda comendo e bebendo. Aí Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado naquele dia jejuando. Então assim, eu tô aqui, eu sou o noivo, né? Jesus é o noivo. Eu sou o noivo, né? Eu sou o noivo, então pra que eles vão jejuar? Então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. E se fizer estragar a roupa nova, além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. Então
Então, Jesus estava deixando claramente, tá? Não adianta você pegar o remendo. Vai rasgar. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se fizer o vinho novo, rebentará a vasilha e se derramará e a vasilha se estragará. Como que eu vou pegar um vinho novo e vou colocar no odre velho? Sabe por quê? Porque o odre velho já tá cheio de, vamos dizer assim, já tá inchado. Se ele colocar, vai estourar. Entendeu? Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova e ninguém, depois de beber vinho velho, prefere o novo, pois o vinho velho é melhor. Jesus está deixando bem claro. Não adianta. Então, assim, eu sou o noivo e eu estou com eles. Enquanto eu estiver com eles, eles não precisam jejuar. Mas assim que o noivo for tirado, eles vão jejuar, eles vão orar. E foi que a gente vê lá, né, no começo de Atos. Então, eles não conseguiam enxergar isso, né? Por quê? Porque eles eram doentes, eles não conseguiam enxergar o pecado deles. Então, o objetivo deles era o quê? Era só ver o pecado alheio. Tudo para eles era pecado. Porque eles eram pecadores, né? E a gente vê que os discípulos de João oravam e jejuavam, sim. Porque João não é o noivo. João é o amigo do noivo, como diz João, né? Então, João Batista, a gente vê que João Batista ele cresceu no deserto, ele tinha uma vida muito restrita, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, ele não tinha uma vida regalada, entendeu? Então, João, acho que naturalmente, o ministério de João era baseado no jejum, na oração, na busca, porque João tinha... E os fariseus, eles eram rigorosos, né? Eu já até comentei num outro vídeo que antigamente era 4 jejum que tinha por ano nos judeus, mas esses fariseus, eles jejuavam 2 vezes na semana, já era tipo um costume, algo natural, não era uma prática para a glória de Deus, já era algo legalista, já tinha virado legalidade. Eles jejuavam assim, né? Não para glorificar, para edificar o espírito, né? Mas era para eles se aparecerem, né? Por isso que Jesus lá no monte no sermão diz assim, não faz como os fariseus que jejuam para todo mundo ver, né? Com a cara triste, eu tô jejuando. Jejum é algo tão maravilhoso, igreja. Quando você consegue jejuar, você consegue ter uma intimidade, você consegue matar a carne para vivificar o espírito, né? Isso é muito importante. O jejum misturado com a oração, com a palavra, é uma bomba no esperma. Então, assim, se tiver oportunidade, jejum. O que é jejuar, missionário? Tem muita gente que não sabe. Se você tomar café 8 horas da manhã, toma 10 da manhã no propósito. Lendo a palavra, louvando, orando, buscando ter uma intimidade com Deus. Isso que é um jejum. E tenha certeza que o diabo vai lutar para você não conseguir jejuar. Mas depois você consegue. Um dia você vai ter 10, outro dia ter 11, meio-dia. Quando você vê, você está jejuando o dia inteiro. E o nome do Senhor está sendo glorificado. O diabo está sendo envergonhado. Deus abençoe e fica na paz. Tenha uma quarta-feira abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?